pessoal, essa daqui é a nossa enfeite cappuccino, ideal para dar de presente, porque você pode estar utilizando a xícara para guardar adoçantes, sachês de chá, né, que eu não costumo tomar, então eu não sei. Para deixar na cozinha, é elegante, né? Uma ótima opção para venda. Quero deixar claro que a ideia não é a criação não é minha, tá? É da Krika, para quem tem gente que conhece, né? Quem não conhece é só procurar no YouTube. Eu só adaptei a forma Ateliê Janagaia, com os modeladores e algumas mudanças, né, na decoração. O cabelo também é criação dessa outra queridíssima artesã, né, a Krika. E enfim, a ideia geral é dela. Espero que vocês aproveitem. E se gostar, não esqueça de dar um curtir, ok? Vamos então para o nosso passo a passo? Ok, pessoal. Para começar, eu vou apresentar para vocês os kits que a gente vai estar utilizando para essa peça. Nós vamos estar fazendo os bracinhos na cor pele, o kit bracinhos com dedinhos no tamanho 3, certo? Aqui eu já modelei, tá? E deixei aqui para vocês verem qual que é, do segundo daqui pra cá, ok? Não vou selar, esse vai ficar assim. No kit bola 2, a gente vai estar utilizando o tamanho 5 e o tamanho 6. O tamanho 5 eu vou modelar, tá? E não vou selar. Eu vou apenas recortar, porque vai ser a parte de trás da cabeça da nossa bonequinha. O número 6, notem que eu até coloquei o lado colorido pra dentro, né? Porque a gente vai utilizar a parte marrom, mas é pra mim poder diferenciar. Eu vou colocar um pedacinho de manta acrílica dentro antes de eu estar selando, certo? Vocês podem não estar colocando também, é uma opção minha, tá? Pra deixar mais durinho, porque é a base da nossa caneca. Eu vou passar cola quente por todo o contorno, tá? Vou borrocar bem e com outro pedaço de EVA eu venho selando, tá? Pressiono bem com auxílio da própria modeladora, ao contrário, eu posso estar friccionando para ele selar bem os cantos, tá? E vou aguardar secar. Por que eu tô utilizando esses tamanhos? O tamanho 6 lacrado, porque ele vai servir como tampa para minha xícara, tá? De repente, se você vai lá, compra uma xícara de outro tamanho, você pode estar utilizando outra parte para ser a tampa, ok? O meu é esse, por conta do tamanho da boca da xícara, tá? Então, vamos lá. Agora, essa daqui será a cabeça. É um kit, é um rostinho lançamento da Drissol, tá? É baratinha e fica um espetáculo, é um rostinho feliz. Pra mim saber o tamanho do EVA, eu vou centralizar ele na folha de EVA, ó, 3 dedos. Eu vou medir 3 dedos pra cá, 3 dedos pra cá, 3 dedos aqui, 3 dedos aqui. Recorto, aqueço na minha sanduicheira, ferro, prancha, o que você tiver acostumado a usar. Não precisa pôr enchimento, tá? É a mesma coisa que os outros. Vamos ver. Depois que ele tá bem maleável, a gente apoia sobre o modelador, segura para dar uma esticada e pressiona com a parte de cima, certo? Puxando também e empurrando. E vamos aguardar esfriar o EVA, tá? Por que puxando? Para ele ficar esticadinho e sem ruga, tá? Por isso que é bom cortar um pouquinho maior, certo? Ó. Ok? Depois que esfriou o EVA, ele já vai estar modelado. Você vem com a cola quente nessa área por dentro
e sela. A mesma coisa, pega o fundo, dá uma pressionada, tá? Pra ela fixar bem. E é só aguardar secar. Enquanto seca a cola quente, a gente pode estar recortando essas peças que são sem o fundo, certo? É só pegar a marcação, tá? Essa aqui. E seguir até o final. Então, pessoal, aqui eu fiz o contorno da cabeça, tá? Eu não selei porque a gente vai estar encaixando na parte de cima. O contorno do bracinho, eu usei uma tesoura menorzinha para ficar mais fácil de fazer as curvas, tá? E a tampa da xícara, tá? Que é aquele que eu coloquei a manta acrílica. Seladinha, cortadinha, olha, notem que ela fica bem rentezinha. E agora, com vocês aqui, eu vou fazer esse que é selado, a parte da cabeça. Eu vou tirar o excesso para ficar mais fácil para mim mostrar, certo? Ok, então, da mesmo jeito que eu fiz esse, eu fui seguindo a marca que o próprio modelador deixa pra gente. Tá, ó. É só ir seguindo. Não precisa de pressa, tá? Vai com calma. Que dá certo, tudo dá certo. Ok, ó. Ele fica assim. Então, depois, olha, a gente vai estar encaixando ele dentro dessa bola. Colando ele aqui dentro, ó. Certo? Aí a gente vai cortar os excessos, aí vai ficar certinho a nossa cabecinha. Enquanto isso, a gente vai, então, fazer uma pintura bem graciosa na nossa bonequinha. Eu vou misturar um pouquinho de branco com a cor pele mesmo. Nessa boneca, tá? Eu misturo, tiro o excesso, pode ser na bandejinha de isopor, ó, pra misturar mesmo, ó. A gente mistura. E nessa parte mais relevada da boca, nariz e contorno dos olhos, a gente faz uma leve luzinha, ó, tá? Branca e com a cor pele, a gente vai estar utilizando o tom caramelo e o tom branco misturados também, tá? A gente dá uma lavada no pincel, pode ser o mesmo, enxuga. E também vamos misturar os dois tons, tirar o excesso, deixar ele bem clarinho, tá? O caramelo bem clarinho, misturado com branco. Tiro o excesso e venho na parte funda, tá? Ó, da boca. Pra dar a impressão de profundidade, tá? Ó. A parte da curva do nariz, tá? Vocês podem estar fazendo com siena também. Eu tô fazendo com caramelo misturadinho com branco pra ficar mais claro. E aqui, olha, um pouco abaixo dos olhos tem uma curva. Essa curva também marca profundidade. Então você pode, ó,
dar uma escurecida nessa parte aqui e do lado de cá também. Nada muito carregado, tá? Pra parecer mais natural o possível. Com o dedo, ó, eu dou uma esfumada. E eu posso estar fazendo isso também já, ó, por todo o contorno, para marcar bem o rostinho da nossa bonequinha. No nosso rostinho, tá? Eu vou usar uns adesivos de olhos deste modelinho, tá? Da Drissol Artesanatos. Eu vou usar o marronzinho, já que é cupcake não, desculpa, cappuccino. E olha, ele tem um lugar certinho pra você colar os olhinhos, tá? Colocou, olha que coisa mais fofa. E do outro lado também. Ok? Não precisa nem estar contornando com o preto, pois ele já tem uma leve contornada, tá? Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Com um pincel mais fino e uma tinta na tonalidade chocolate, eu umedeço, tiro o excesso, ajeito a ponta, tá? Tiro, molho na tinta marrom e venho tirando um pouco o excesso, olha. Ok. Eu vou fazer somente os cílios. Após ter feito os cílios, é legal a gente já, como a gente já tem uma noção de onde será a sobrancelha, a gente pode puxar uma sobrancelha no próprio tom marrom chocolate, tá? Pra combinar com o cabelinho. Eu não tenho uma pintura perfeita ainda, porque eu estou aprendendo. E é treinando que se aprende, né? Chega à perfeição, então... Olha só. Certo? Eu gosto de fazer uns pinguinhos mais fininhos aqui no nariz, para parecer umas sardinhas, tá? E um pouquinho também abaixo do olhinho, também com tom marrom, certo? Ó, o rostinho dela tá pronto, com o fundinho marcado, com a boquinha marcada, tá? Como se estivesse aberta, olhinhos perfeitos, super fácil, rápido, prático para se fazer com os adesivos. Você encontra na loja da Drissol, tá? Vários modelos, tá? Ó. E é isso. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar secar um pouquinho. Então aqui, pessoal, é o seguinte. Enquanto o nosso rostinho seca, a gente vai trabalhar a base do corpinho dela. Com a própria tinta chocolate, que ela é um pouco mais escura, eu pego um pincel broxinha, molho na tinta, tiro o excesso e venho fazendo o sombreamento, tá, ó, do contorno inteiro. Só pra dar um acabamento, tá? Na peça, ó. Se tiver um tom, o ideal é você fazer um tom mais escuro que a cor que você tá usando no EVA.
gente vai fazer o seguinte, depois que a gente contornou, aliás, sombreou toda a volta da tampinha, a gente vai pegar um pedaço de EVA branco, com auxílio de um palito, vamos fazer um borrado, tá, ó, assim, ó, uma mancha. Claro, a gente tenta ser proporcional ao tamanho, tá, de todas as abinhas. Feito isso, com o auxílio da tesoura, a gente vai estar recortando. Volta inteira. E a gente vai colocar pra bolear ela, tá? Na sanduicheira, onde você tem o hábito de estar amolecendo o EVA. É rapidinho, você aquece, na hora que ele começa a estufar sozinho, você já pode estar retirando. Tá? Boleou, a gente espera esfriar agora, tá? Pra gente poder colocar na nossa peça, ó. Ele fica durinho. Então a gente vem e cola sobre essa base que a gente fez, tá? Primeiro começa colando ao centro. Segura pra cola pegar bem. E depois, ó, vem colando só as pontinhas do nosso chantilly. Agora, uma dica super legal para esse chantilly. Numa aula anterior, eu utilizei uma tinta alto relevo branca 3D, certo? Você pode estar utilizando ela aqui esperando secar. Ou então vocês podem estar usando o gesso acrílico, que também vai dar um efeito super legal. Para utilizar esse gesso não tem segredo, tá? Ele é cremoso, você vem com o auxílio de um pincel, molha e vai aplicando por toda a parte branca, ó. Ele é rapidinho, seca, e vocês podem dar o volume do chantilly, tá, ó. Faz isso na parte branca inteira. Dá um efeito super legal. E aí é só aguardar secar uns 15, 20 minutos para poder dar continuidade nessa peça. Vocês podem estar aplicando depois desse período também, se quiser uma camada mais grossa, uma segunda demão, tá? Aqui eu não vejo necessidade. Então, para continuar, agora que já está seco o roxinho, a gente vai deixar secando essa parte, vamos continuar com o nosso roxinho. Como a gente pode notar, ele encaixa certinho dentro daquela bolinha número 5 do kit 1 bolas, ó, certo? Então a gente vai passar cola nessa parte, tá? Bem no centro, onde junta os dois EVAs, o de selagem e o da modelagem do rostinho. A gente passa bem no centro, tá? Cuidado para não pegar na cola. E aí é só encaixar aqui dentro, tá? Ó, eu falando para não tomar cuidado e eu mesmo faço. Aí, ó, dá um defeitinho na peça. Aí, ó, é só apertar pra colar a parte que interessa pra gente, que é aquela divisória, ó. A gente vai passando, prendendo, ó, enquanto a cola tá úmida ainda, essa parte. E vai ficar assim o nosso rostinho, é claro que sem esse defeitinho. Ok?
Depois que essa cola estiver seca, tá? A gente vai pegar, mas espera bem secar bem, tá? A gente pega a tesoura e vai cortando bem rente ao término do rostinho, ó. Pinguinho de cola na onde ficou aberto, porque às vezes, ó, ele não colou direito aquela hora. A gente dá um pinguinho de cola, segura um pouquinho, ó, e ela fica perfeitinha, a emenda, os locais certinho, ok? Para terminar os bracinhos, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez com o branco e o caramelo na volta do rostinho, tá? Dá uma escurecida nessa parte e no contorno inteiro. Tá? Talvez com a iluminação aqui do ateliê não dê para enxergar direito a tonalidade que ficou, mas ele dá uma boa diferença na peça. É legal também se entre essa parte da mão e o dedo e esse outro dedo, a gente também fazer uma luzinha misturando tonalidade pele com a branca, tá? Igual a gente fez no rostinho. Vai ficar o mais parecido possível do rostinho, tá? Eu misturo, tiro o excesso e ó. Tá, ó. Vai ficar o mais parecido possível do rostinho, ó. Uma parte mais... Agora, feito isso, já estamos quase prontos. Vamos cuidar do cabelo da nossa cappuccino, ok? Então aqui, pessoal, pro cabelo é o seguinte, eu cortei várias tirinhas de 11 centímetros por 3. O comprimento, vocês colocam o tamanho que vocês querem. Aqui eu não quero muito volume. Eu cortei vários, tá? Com a cola instantânea, eu venho no cantinho de um lado, passo e dobro ao meio, tá? Colando ponta com ponta. Eu faço isso em várias tiras. Eu não contei quantas eu fiz, tá? Eu não sei exatamente quantas eu fiz. Eu cortei bastante, ó, tá? E vou começar fazer o seguinte, pra mim poder colocar ela na minha boneca, eu já tenho que estar com essa parte pronta. Tem que verificar se esse gesso já está seco, tá? O meu, ele ainda não tá totalmente seco, mas eu vou aplicar a peça do mesmo jeito. Eu passo a cola nos bracinhos, eu vejo qual lado que vai ser a frente, centralizo esse bracinho e colo ele. A mesma coisa com o outro. Centralizo e colo. Como eu tô colando um pertinho do outro, não tem necessidade de eu fazer um pescocinho para minha bonequinha. Eu encaixo ela aqui, ó, em cima, tá, ó, dos próprios bracinhos. É até legal que os braços dão uma melecada no gesso, porque vai dar a impressão que ela tá mergulhada no chantilly. Eu passo a cola, tá, ó, aqui embaixo. Se
vocês acharem melhor, vocês podem estar colocando até um palitinho, ó, aqui onde passou a cola, e fixando essa cabeça no meio aqui da peça, tá, ó. Então aqui, pessoal, ó, eu colei com palitinho, tá? Fixei um palitinho, é mais por questão de segurança. Tá meio úmido, por isso que tá melecando os bracinhos dela de chantilly, aliás, de gesso, mas não tem problema. Vai ficar até um charmezinho quando estiver pronto ela melicadinha, tá? Quando estiver bem seco, a gente dá uma baixada nos braços, se houver necessidade. Quanto ao cabelo, a gente vai fazer o seguinte, sempre virado a emenda para o lado de dentro. A gente vai começar pela parte da frente. Centraliza e vamos colar o do lado direito e o do lado esquerdo, tá? Ó, centro, passo a cola, rente ao corpinho, ó, ao rostinho dela tudo, a gente vai colando, tá? Ó. Tem que colar rente para dar um efeito legal. Tá, ó, vai ficar assim. Colou e ele fica esticadinho. A mesma coisa do outro lado, emenda pra dentro. A gente vem aqui, encostado no próximo, tá, ó. Pra poder ficar o mesmo segmento. A gente vem colando até onde dá aqui, antes de descer a curva, rente a cabeça, certo? Ó, emenda sempre pro lado de dentro, ok? Aí a gente vai fazendo isso seguindo o lado da emenda. Então, se a emenda deste lado tá pra cá, o próximo vim tem que ser a mesma coisa. Eu coloco rente, colo até o final, só não pego a parte de baixo, tá, ó. Então, ó, eu passo a cola até uma determinada altura, que é onde ele tem que fixar. E, ó, colo até o final. E aí, eu vou fazendo um por um, assim, no contorno inteiro dessa cabeça, tá, ó. Depois que a gente fez na cabeça inteira e conseguiu colocar lado a lado, emenda com emenda, a gente vai começar fazendo um charmezinho na cabeça. A gente vai pegar a ponta e vai enrolar até uma altura que a gente deseja. Por isso que eu falei que o tamanho do comprimento é vocês que determinam, porque aí vai ser o tamanho do enroladinho de vocês. Passo a cola, seguro para ele que prender bem, tá? Ó. E aí eu vou fazendo um por um e verificando o tamanho que eu quero. Chegamos aqui no último, então, ó, a gente vai controlando a altura, a maneira que a gente quer que fique os cachinhos, tá? Aqui. E aí ela ficou assim, tá? É importante, é legal deixar secar bem o gesso, tá? Pra ela não se soltar, igual aconteceu aqui. Mas, vamos lá. Se de repente der uma borracadinha, igual deu aqui no rostinho dela, ó, você pega um algodãozinho, né, um pincelzinho umedecido com a água, ó, pode estar tirando, porque esse gesso, ele
lavável, ó. Você tira ele, tá? Não tem problema. Aí a gente vai dar um trato no cabelo dela. Para isso, lembrando que a gente vai pôr um enfeitezinho aqui em cima. Então não teria necessidade de ter, como eu posso dizer, preocupação excessiva com isso. Mas, por via das dúvidas, né? Então, ó, como uma pontinha de tesoura sem muito corte, ó, eu venho fazendo alguns riscos pra dar a impressão de ser o fio de cabelo dela, tá? Faço isso na cabeça inteira. Vou pegar um pincel broxinha com um pouco de tinta branca. Vou fazer uma luz seca, tá? Eu tiro o excesso dela num recipiente e faço um pouco de luz seca na onde eu fiz os riscos, tá? E nos cachinhos da ponta, pela cabeça inteira. Depois de ter iluminado a cabeça inteira com branco, certo? O que eu vou fazer? Com a tinta chocolate, a mesma que eu já tinha utilizado, eu vou fazer a mesma coisa por cima da onde eu iluminei com o branco, tá? Nesse momento, se tiver algum lugar que tá incomodando, que tenha batido o chantilly, você pode estar cobrindo também, tá? Para dar uma vida, eu vou utilizar o caramelo, tá? Tira o excesso. E com o caramelo eu vou dando umas batidinhas por cima, em alguns pontos, tá? Ó, desse cabelo. É só pra dar uma vida, tá? Ó. É só deixar secar pra gente poder continuar, ok? Então aqui, pessoal, depois de alguns minutos secando, a gente vai dar continuidade à nossa bonequinha, tá? O cabelinho já tá seco. Como já estava seco o gesso, eu peguei um pinta-bolinha redondinho, fiz umas bolinhas com a tinta chocolate mesmo, pra parecer um granulado, né? Ou até mesmo em canela, né? Aí vai da visão de cada um. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de maquiagem rosa e vou dar uma leve rosadinha na bochechinha dela, tá? Só pra dar uma diferenciada, tá? Pra não ficar tudo marronzinho. Então, olha que gracinha. Realmente eu não sei se tá dando pra ver as tonalidades devido à luz, tá? Então, apesar de ser 2 horas da tarde, tá parecendo à noite já, de tão escuro que tá o tempo pra chuva. Aqui na minha cidade chove bastante, tá? Ok, ó, ficou assim. Aí o que a gente vai fazer pra cabeça, a gente vai fazer a mesma coisa que fez com o corpinho. A gente corta uma manchinha, boleia, tá? Deixa aquecer lá. Ele ergueu, espera secar pra ele pegar o formato e vamos colocar sobre a cabeça dela, tampando as emendas do cabelo. A gente cola primeiro pelo centro, tá? Sempre pelo centro. Primeiro,
Ó, medimos, colamos. Depois que seguramos um pouquinho, aí a gente vem colando as pontinhas, tá? Onde julgar necessário. Ok? Ó, vai ficar assim. Vou colar mais esse, ó. Não quero... Aí, vai ficar assim. Aí, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai aplicar o gesso ou a tinta alto relevo 3D branca, que eu gosto mais, para efeito chantilly, tá? Mas como eu já ensinei numa outra aula, eu optei em ensinar nessa aula. Então aqui, pessoal, a minha câmera me deixou na mão, eu vou explicar o que eu fiz, tá? Eu passei o gesso, igual eu passei nessa parte, e antes dele secar, eu molhei meu dedo na tinta chocolate e, ó, eu vou misturando, dando uns tapinhas, igual eu fiz na outra aula, com a cor chocolate, tá? Pra parecer aquele desenho, aquela mistura que a gente vê nos copos de cupcake, por aí, aquelas taças lindas. As minhas cachorras fazendo participação novamente. Vocês não liguem, não. Enquanto seca, a gente vai trabalhar o último enfeite da cabecinha dela. Eu fiz 2 rolinhos, um maior e um menor, tá? De EVA cor de pele, aquele tom mesmo que eu usei na boneca, tá? Colei. Cortei uma tirinha de EVA marrom, o mesmo tom que eu utilizei para fazer a parte de baixo, tá? E aí eu vou, ó, dar um pinguinho de cola para fixar, seguro bem e vou enrolando por toda a extensão desse docinho. Chego aqui no finalzinho, eu dou um corte, tá? E ó. Vai ficar assim. Eu vou fazer isso nos 2 tamanhos, tá? Pra poder, na hora que secar ali, a gente tá colocando. Enquanto isso, na nossa caneca, eu cortei uma tira de EVA com glitter vermelho e sombreei com vermelho Scarlet. Isso, vermelho Scarlet, tá? Do tamanho, de modo que fique no centro e fique um encostado no outro aqui na nossa xícara, com a emenda no lado da alça, ok? E com o kit laços, já tá bem usadinho o meu, ó, com tinta, mas tudo bem. Um kit laços novos, laços fofinhos da Drissol, eu modelei um lacinho da mesma forma que eu fiz as outras modelagens. Aqui assim, selei, tá? E pintei a parte que eu quero que fique profunda de vermelho Scarlet mais, pra ficar mais escuro, e dei uma luz seca, olha, branca, nessa parte que eu quero que dê volume, tá? Eu venho, recorto todo o contorno, tá? Tá? Aí o que a gente vai fazer? Com o auxílio da cola quente, a gente vai dar um pingo de cola, tá? Na nossa xícara. Pegar essa tira que a gente colocou, centralizou aqui embaixo da alça, tá? E aí a gente vai ajeitando ela por toda a xícara, tá? Ó. Onde você der um pinguinho de cola, dá uma amassadinha pra cola se espalhar e não ficar aquele relevo, tá? Ó, procura fazer
parecer o relevo, ok? Ficou assim, nossa xícara. Como eu quero que a minha alça fique virada pro lado direito, então eu vou procurar um local bom, de modo que a alça fique virada pro lado que eu quero, para me centralizar o meu lacinho, tá? Eu posso colocar ele um pouquinho acima, na reta, e aí fica da maneira que a gente achar melhor. Eu vou colocar no centro a cola instantânea, porque vai pegar no EVA. Nas laterais a quente, porque vai pegar na xícara. Ó, ficou assim, certo? É um ótimo efeito. Aí, aqui a gente vai fazer o seguinte, só pra terminar. Então aqui, pessoal, vocês esperem secar bem a mistura da tinta, tá? Não faça que nem eu estou fazendo. Vocês esperem secar bem. Vamos passar. Quando estiver bem seca, vocês podem estar passando a cola instantânea. Como a minha não tá bem seca, eu tô passando a cola quente pra ver se fica. Você vai escolher a posição mais adequada para os seus docinhos, tá? E vai colocar de enfeite na cabecinha dela. Quem tem cerejinha pode fazer cerejinha, aí fica a critério de cada um, certo? Ó, vai estar ficando assim. E aí é só tampar a nossa xícara. Não sei se a câmera tá pegando bem. Ó, ele não vai ficar caindo assim. Eu repito, é porque está molhado o meu gesso. Eu não esperei secar para poder finalizar a boneca. Tá, ó. Vai ficar assim. Espero que vocês gostem. E até a próxima. Beijos, beijos. Até mais.